Olá, estamos começando mais um programa Saúde Total para você que quer viver mais e melhor com a psicóloga Leoane Amorim, é isso? Isso. Tudo bem com você? Tudo bem, Daniel. E com você? Tá bem, obrigado. Vamos falar de depressão um pouquinho? Isso. Quais as dicas que nós vamos passar? Dicas boas para você mandar embora a depressão. É lógico que nós vamos passar dicas, mas você tem que procurar o seu profissional para poder ter o acompanhamento. Mas as dicas ajudam muito. E nós temos aqui, olha, a variedade aí de frutas, verduras, legumes, que são de fácil acesso, principalmente para nós que vivemos no Brasil. A variedade de frutas e legumes é muito bom, porque nós falamos aqui sempre no programa Saúde Total a importância de ter uma alimentação saudável que previne um monte de doenças, não é verdade? Isso. E agora, quais são as dicas que você gostaria de passar para quem está assistindo esse vídeo aí do programa Saúde Total para mandar embora a depressão? Então, algumas dicas seriam: a primeira coisa é a pessoa falar sobre aquilo que está lhe causando tristeza, né? Boa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Falar no sentido de admitir que tem um problema, uma tristeza, alguma coisa assim? Isso, que ela não está conseguindo controlar, né? Algo que está diferente de uma tristeza, né? Porque a tristeza, emoção, ela tem função de organização da nossa vida, de reorganização. Mas quando é uma tristeza que está causando uma disfunção, está causando uma desorganização, quando a pessoa já não sente mais do porquê está triste, né? Então é importante que ela converse a respeito, né? Procure alguém de confiança ou um profissional. Né? Um profissional, topo da lista, procurar um profissional da área de psicologia. Isso, Se não tem acesso, vai poder falar com um parente, uma pessoa que você tenha confiança. Isso. Interessante isso daí, olha que legal. E abre o jogo, né? Se abre. Isso, porque pessoa. Na grande maioria das vezes a pessoa que sofre, né, com a depressão, ela tem dificuldade de falar. Ah, entendi. Porque às vezes fica guardado ali dentro, engolindo seco. Isso, porque imagine, ela acorda desanimada, né? Ela não tem a agilidade ou não tem mais disposição para continuar suas atividades, sejam elas laborais ou qual forem, né, que ela tem que fazer. Ela tem vontade, mas não tem disposição. Entendi. E aí, às vezes, ela é julgada de forma, como posso dizer assim, até de irresponsável, né? Ah, tá. Falou, isso aí é vagabundo, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Isso, pare de frescura, algo do tipo, né? Existe uma dificuldade, às vezes um pai ou um esposo, uma esposa, diagnosticar a depressão, né? Porque não dá para saber aonde que está... Precisa ter a divisão disso, né? Isso, precisa ter um olhar assim muito, vamos dizer assim, atencioso, né, para essa situação, para saber diferenciar, né? Que aquele comportamento não está mais adequado naquela pessoa. Então é assim, olha, nós passamos aqui uma dica, mas a doutora Leoane vai passar várias dicas para você. Mas antes ela vai explicar um pouquinho para a gente como que diagnostica, como que pode descobrir ou como pode achar esse diagnóstico de depressão. Quais são os sintomas? É legal, ela vai explicar para a gente o que é a depressão. Alguns sintomas para detectar, né, o estado de depressão ou a doença depressão seriam desânimo, cansaço, tristeza, mas uma tristeza profunda, uma tristeza que a pessoa não consegue explicar. Não tem limite. Isso, tipo uma vontade de chorar ou um vazio, mas isso é generalizado, é por tudo, ela não consegue mais falar, eu estou triste, eu estou chateada porque fulano, né, fez uma situação que eu não gostei. Não, ela não consegue, porque isso daí é uma tristeza... isolada, é um caso. Isso é uma tristeza emoção, a tristeza emoção que é funcional. Então eu fico chateado com algo que uma pessoa me fez que eu não gostei. Então isso eu fico triste. Agora, no estado de depressão, a pessoa já não sabe explicar por que ela está triste. Ela está triste, é uma tristeza profunda, um vazio. Ela só sente vontade de chorar, um desânimo, né? E aí, com isso vem insônia, falta de apetite ou o apetite mais exacerbado, né? A pessoa fica comendo com... Então vamos começar a ilustrar aqui, olha. Tá. A depressão, ela tem os sintomas ali de tristeza profunda, até sem motivo aparente, a pessoa está sempre triste. Isso, na verdade não tem um motivo, ela não consegue explicar o motivo. Está sempre triste. Quando ela não sabe falar da sua tristeza... Estou começando com vontade de chorar já. Brincadeira. Aí depois dessa tristeza profunda, assim, que não consegue sair,
tem esses sintomas também, a Isso, insônia. Olha, isso. não sabia que Isso, tem que insônia traz insônia. ou sonolência, né? A pessoa dorme, mas aquele sono insaciável. Ela não tá. consegue, ela acorda cansada, ela vai dormir, mas ela não dorme de novo e acorda. Uma sensação de desânimo? Isso, por quê? A depressão, ela tem um sentido literal mesmo de depressão, né? Então ela Certo. deprime tanto na parte dos neurotransmissores, né? Deprime a serotonina, a noradrenalina. Então caindo esses neurotransmissores também, caindo a produção deles, também cai o humor psicológico, né? Porque daí diminui a motivação da entendi, pessoa, o sem estado de dúvida. humor, né? Então, esses neurotransmissores, eles são hormônios ou não? Também, né? Eles são... A noradrenalina, a adrenalina e Isso, que é a noradrenalina, popularmente chamada de adrenalina, né? Certo. E Noradrenalina, serotonina, né? serotonina. Isso, esse aí que eu queria falar. Porque os dois, eles trabalham, tipo, pareados, né? O corpo pode parar de produzir de repente? Isso, ele pode diminuir, né? Tem uma queda bem significativa e é quando vem A depressão na parte biológica, né? Na parte biológica. Isso, e na parte psicológica é o humor, né? O humor deprimido, onde a pessoa ela fica num estado ela fica apática, né? Ela não tem mais aquele desejo de falar, de sorrir, ela vai perdendo esses desejos, né? Então, assim, a vontade é de ficar mais isolada, né? O sentimento de culpa toma conta, e conforme a doença vai se agravando, vem a desesperança, né? Então, quando a pessoa entra no estado de desesperança, e aí é um momento que requer uma atenção, assim, muito grande, porque as ideias suicidas, elas aumentam, né? E o índice de suicídio também nessa fase. Por quê? O sentimento de culpa aumenta tanto que ela chega no momento que ela fala, bom, eu não tenho motivos para viver, né? Eu causo problema na vida de todo mundo. É grave, né? Isso, muito É grave. uma situação muito grave, é uma doença terrível. E a depressão parece que tem crescido muito no mundo, né? Tem esses índices? Assim? Sim, ela tem... Tudo começa assim, os níveis de estresse aumentam, né? Aumentam bastante. Nós já falamos de estresse. Isso, os níveis de ansiedade aumentam bastante. Aumentando o estresse, aumentando a ansiedade, que né, a ansiedade tem como sinônimo a preocupação, essa pessoa já não consegue lidar com as suas questões. Que coisa, não né? conseguindo mais lidar com as suas questões, ela entra num estado de frustração. E aí isso, dependendo da estrutura psíquica dela, ela pode entrar no quadro depressivo. Isso. Eu ouvi uma vez uma psicóloga falando que não se brinca com a depressão. E às vezes a pessoa deixa o comecinho dela evoluir, achando que é porque tem um modismo, por incrível que pareça, principalmente entre adolescentes, é um modismo de depressão. Outro dia eu conversei com um menino de 15 anos. E aí eu perguntei para ele assim, como é ter 15 anos em 2017? Aí ele falou, é muito louco, é tudo diferente. Falou de algumas coisas assim, sobre questão de música, comportamento. Mas ele falou isso, ele soltou isso. Ele falou, hoje está muito na moda assim, entre os adolescentes ter depressão. Que coisa louca. Eu falei, como assim está na moda ter depressão? Mas é uma coisa assim que parece que... Será que é uma coisa que... Não dá para explicar, né, esse comportamento. Mas ele falou isso, eu fiquei com isso na minha cabeça. E na verdade, assim, claro que cada pessoa sabe, né, é diferente nesse sentido, mas o que dá para se avaliar também dentro disso que você traz é a questão do vazio existencial, né? As pessoas estão numa insaciação tão grande, né, em busca de algo que elas nem sabem o que elas estão procurando, que aí, por elas não saberem o que estão procurando, vem a frustração, né? Certo. Vem a tristeza, porque essa insaciação, não sei o que procuro. Não sei nem quem sou, né, de fato. Então, é difícil. Isso aí vem essa frustração, e aumentando as frustrações vem, né, o quadro depressivo. Mas é importante também ressaltar que a depressão não é aquela situação, hoje eu estou depressivo. Hoje eu não vou fazer muito, hoje eu estou meio depressivo. Não existe meia depressão. Ou você tem, ou você não tem. Sabe? Entendi. E hoje tem um estado evolutivo da doença. Isso, né? Ela é uma doença, né, grave e crônica, né? Então, como vamos pensar assim, tipo, num câncer? Não existe meio câncer, né? Quando o médico dá o diagnóstico de câncer, é câncer, né? Independente do estágio que ele esteja, né? É câncer. Entendi. Então, assim também é a depressão. A pessoa não pode brincar com depressão. Isso.
E aí existem algumas pessoas que são mais propensas a desenvolver, né? Mas isso não significa que outras pessoas, dependendo das circunstâncias da vida que elas enfrentam, elas não possam desenvolver, né? Porém, assim, pessoas que gostam de ficar mais isoladas, né? Pessoas que enfrentam estressores como desemprego ou subempregos, pessoas que passam por questões de separação ou tem muitas brigas, né, com cônjuge, essas coisas assim, também é um grupo, né, que tem mais tendência a sofrer esse problema. Isso, Poxa vida. Então, é interessante que essa questão do diagnóstico é importante, mas agora voltando lá, que a gente conversou sobre as dicas, começamos o programa com a dica, né? Você falou isso. Da dica de você falar. Isso. Né? E a segunda dica que você gostaria de passar para quem está nos assistindo? A primeira dica foi sobre falar, e a segunda dica também seria sobre falar, né? Buscar uma ajuda com um psicólogo ou mesmo, né, um psiquiatra, dependendo do grau. Mas se você for ao psicólogo, ele vai conseguir avaliar e ver se é passível de psicoterapia ou se precisa de um tratamento mais avançado. E também é muito importante a atividade física, né? Porque como tem essa diminuição da serotonina, a atividade física ela estimula, né? Isso eu gosto de falar. Isso é muito bom. Ela estimula a produção, né? Toda vez que a pessoa pratica atividade física, estimula a produção de serotonina? Isso, serotonina, encefalinas. O que é a serotonina, encefalinas, como para quem está nos assistindo, como pode explicar isso? A gente chama de hormônio da alegria, é isso? Isso, eles são neurotransmissores, né? Vamos dizer assim que eles são pontes, né? Eles são pontes no cérebro que eles fazem a modulação de humor, né? A minha modulação de bem-estar. Diminuição de dor. Isso. Então, se eles promovem o bem-estar, né? Então, alívio de dor, alívio da tristeza, angústia, né? Se tivesse uma injeção, né, que tomasse cheia de serotonina. Isso, né? Igual toma noradrenalina para dar aquela agitada, né? Então, a atividade física, ela estimula a produção, né? Olha que interessante. Qualquer atividade física? Bom, se a pessoa ela puder fazer uma atividade física, né? Tudo bem. Qualquer uma é importante. Isso, é sempre bom ressaltar isso daí. Porque às vezes a pessoa tem aquela pergunta, isso é só desculpa para quem está com preguiça de treinar. Mas qual é a melhor atividade física? É a que você mais gosta, meu querido, minha querida. A atividade física que mais você se identifica é a mais indicada. Não adianta falar para a pessoa que a melhor é natação se a pessoa não gosta de natação e gosta de andar de bicicleta, gosta de correr, caminhar. Isso, até porque dentro desse estado de depressão, ela tem que procurar de fato aquilo que ela tem vontade, que gera motivação, né? Agora a pessoa fala assim, mas eu nunca tenho vontade de fazer atividade física. E aí? Aí ela tem que trabalhar a conscientização, né? Exatamente, fazer sem vontade. Isso. Se você for persistindo, vai chegar uma hora que essa atividade física vai te dar prazer. Isso. Mas tem que persistir. Até porque a atividade física, muitas vezes, o prazer é depois mesmo, né? Durante existe ali um conflito, né? Um conflito. E depois, né, ela tem a sensação prazerosa. Até porque é a hora que já tem essa resposta, né? É verdade. Neurobiológica. Depois do treino, tem aquela dose de serotonina, aquela dose de bem-estar. Isso realmente é verdadeiro. Mas você precisa fazer atividade física. Porque a atividade física, naturalmente, o corpo ele não quer fazer. Quer descansar. Né? O corpo ele é automático. O corpo ele quer descansar, quer guardar energias e tal. Agora, você precisa fazer um esforço danado, mas ir praticar a sua atividade física. E isso se faz diariamente. Não é uma vez por mês, né? Tem que ter um ritmo, né? Exatamente. Isso. Então, e se não querem esse fazer... é bom para depressão. Se não quiser fazer sozinho, né, chama um amigo, né? Conversa com o amigo, fala isso que está acontecendo, pede apoio para esse amigo, faz junto, né? Vai ser saudável para os dois e ainda vão produzir mais um outro neuromodulador, que é a amizade. A amizade, dentro o que promove a amizade, né? Que é o citocina, que é o neuromodulador do bem-estar das relações, né? Das relações saudáveis. Olha que legal. Então, é mais um outro componente que vai contribuir para esse bem-estar. Né? Bora caminhar, correr, andar de bicicleta, ir na academia, o que a pessoa quiser fazer. Né? E também a alimentação, né? A alimentação saudável, né? Aqui, ó, cheio aí. Isso, frutas, verduras, né? Como tem a demonstração aqui. E também aquilo que a pessoa mais gosta dentro do padrão saudável, né? Exatamente. E sempre, às vezes, fazer aquele esforço, né, para se alimentar, porque às vezes dentro de
no quadro de depressão, se for a parte da... Porque tem a depressão, ela tem a parte que ela é hiper e a depressão que é hipo, né? Certo. Então, a hiper é aquela que a pessoa fica com tudo mais acelerado, né? Então, ela tem mais vontade de tudo. Ela come compulsivamente, ela dorme compulsivamente, ela fala compulsivamente, né? E na depressão hipo, né? A hipomaníaca que a gente fala, é que é a depressão onde tem essa queda mesmo, né? Então, Entendi. não é que na outra não tenha queda, mas é que ela faz um pouco de fuga. Então, ela tenta manter que está tudo bem, está tudo bem. E na outra, que é a hipo, então a pessoa tem falta de apetite, tem falta de sono, né? Tem um desânimo muito grande. Mas o que vai acontecer entre as duas, tanto na hipo quanto na hiper, é o vazio, a tristeza. A tristeza profunda, ela está entre as duas, os dois estados de depressão, né? Muito bem. Existem alguns alimentos que ajudam a promover mais o estado de tristeza, de depressão. Por exemplo, a quantidade, outro dia eu vi um médico falando que a quantidade de comida, se você, não estamos falando de qualidade nem tipos de alimentos, estamos falando da quantidade. Às vezes a pessoa come demais, come muito e bate aquele desânimo. Dificilmente você vai conseguir praticar atividade física se você comeu demais. Então tem que controlar tudo na vida, né? A questão do comer também. Agora, existem alguns alimentos que são muito pesados, demorados para fazer a digestão, por isso que nós defendemos a questão do vegetarianismo, né? Se você puder não usar carne, é melhor para a sua saúde. Isso aí é fato dentro do vegetarianismo. Inclusive, a questão do vegetarianismo ele também está muito ligado com a questão da ética. Tem muitos movimentos que defendem os animais e algumas pessoas creem que não é possível você curar uma depressão comendo muita carne. Olha só que interessante. E aí vai, né? Esse campo é bem vasto, né? Isso. E acredito assim, né? Tipo, se for analisar essa questão da parte da digestão e tudo mais, se tá tudo, né, deprimido, o metabolismo vai estar mais lento, né? Tudo vai estar mais lento nessa pessoa, né? Exatamente. Então, a dificuldade com certeza vai ser muito grande mesmo, com alimentos mais difíceis de serem digeridos. Então é melhor né? usar uma alimentação mais leve, né? Isso. Quando se fala de alimentação mais leve, não estamos falando de baixa quantidade Teor de nutrientes. nutricional, Não, o isso. teor nutricional pode ser elevadíssimo em relação a isso. Às vezes você come uma alimentação muito pesada e o valor nutricional lá embaixo. Pode ter isso. Então, está muito ligado uma coisa com a outra. E nós cremos também na questão espiritual, né? Na questão da fé. Como que a psicologia vê essa questão em relação à doença da depressão? Então, a fé, dentro de um quadro depressivo, a pessoa que tem fé, ela luta mais, né? Ela luta mais para que ela consiga tratamentos, ela consiga também aceitar. Né? A pessoa que tem uma fé, ela fica mais acessível a aceitar o tratamento. Olha que interessante, tá vendo? Então isso aí é um estímulo para a gente buscar mais a parte espiritual e também, assim, né? e também tem um outro lado que às vezes as pessoas elas são julgadas por falta de fé, né? Quando elas têm, às vezes assim no público evangélico, existe esse julgamento, né? Está com essa situação porque não tem fé. Tem muito disso. Na verdade, não é bem assim. As pessoas falam assim, o cristão não tem depressão. Eu já vi muita expressão. Isso. Então, isso é uma ideia totalmente errada, porque uma pessoa que ela tem fé, ela está resistindo. Então, se ela consegue chegar e falar do que ela está sentindo, porque ela tem fé, ela tem esperança que ela que ela vai vencer aquilo ali, que ela vai mudar, né? Então, é muito importante a fé e também o respeito para essa pessoa, né? Porque a religião dela, isso não tem nada a ver com a situação que ela está passando. É uma coisa orgânica, né? Da estrutura psíquica que a gente não sabe o que levou, de fato, a ela desenvolver. Existe toda uma história e uma propensão, né? Genética ou ambiental para essa situação, né? Então, olha, nós queremos deixar aqui um convite para você. Quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças, você pode visitar o nosso site, que é www.conectadoscomdeus.tv. Esse é o nosso site. E temos também as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco, que está no Facebook ou no YouTube, que é TV Conectados com Deus. Procure nas redes sociais.
e você pode interagir conosco, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, ou você pode também nos enviar perguntas, sugestões. Conheça mais um pouco do nosso trabalho. Esse é o programa Saúde Total, que tem como proposta levar para você mais qualidade de vida, dicas para quem quer viver mais e melhor. Esse é o programa Saúde Total. E nós estamos terminando essa parte por hoje. Quero agradecer a Leuane Amorim, psicóloga, que participou conosco no programa Saúde Total. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Igualmente.